Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja assistindo a mais este vídeo. Aqui é o Marcos e vamos aqui para o terceiro Marcos Me Tira Essa Dúvida, por favor. Realmente um novo quadro aqui no canal, teve uma boa aceitação, realmente as pessoas estão participando, vocês aliás estão participando, as visualizações estão até me surpreendendo. E isso me deixa muito feliz porque acredito que o quadro, e eu espero que ele venha para ficar, que realmente ele possa agregar mais conteúdo ao canal e que eu possa realmente contribuir com o conhecimento que possuo e posso dizer a vocês que não é nada anormal, apenas eu gosto de pesquisar e, modéstia à parte, um acúmulo de tempo trabalhando como técnico em informática. Então, pessoal, vamos lá, vou dar prosseguimento aqui, então, para as perguntas. O @GamerAlison. Eu ganhei um PC que possui essa placa 775. O PC é da sempre Toshiba e possui essas seguintes configurações. Placa-mãe LGA 775, PCware Pegatron DDR2 e IPM31. A memória RAM 2 GB DDR2. O processador é um Pentium E5300. A fonte de 500 watts, mas acho meio duvidoso. Ele ri aqui. Eu gostaria de saber se é possível usar um Intel Core 2 Quad Q8400, mais uma das placas de vídeo que o senhor citou no vídeo dessa placa-mãe. Bom, o GamerAlison, primeiramente, obrigado pela tua pergunta. Bom, a questão é a seguinte, pelo que eu entendi, você quer realmente melhorar o seu PC para poder rodar alguns jogos. Bom, você tem 2 GB DDR2. Como toda placa-mãe DDR2, o máximo que ela aceita são 4 GB de memória RAM. A menos que essa placa, pelo que eu pesquisei, não acredito. Ela não informa a respeito dessa condição. Existem algumas placas-mães DDR2 elas aceitam até 8 GB de memória DDR2, mas são memórias difíceis de se encontrar. Existe um usuário aqui do canal que me contou ter encontrado no Mercado Livre memórias RAM DDR2 de 4 GB, na verdade. Porque como são apenas 2 slots de memória, então são 2 pentes de memória de 4 GB, no total 8 GB. Mas existem placas que aceitam outras não, ok, Alisson? Então a questão é a seguinte, então você tem 2 GB, você vai ter com mais 2 GB no total de 4 GB DDR2. É o suficiente? Vai depender do game que você pretende rodar. Se o game for muito elaborado, você vai ter lags bem assim, digamos assim, que incomodam, né? Os famosos travamentos. Esse que é o grande problema, o jogo fica toda hora, ele fica travando, ele vai travando, até esbarrei aqui no microfone, ele vai travando, então fica uma coisa meio chata de você realmente rodar aquele game, fica tão ruim que você até desiste, e isso acaba causando um certo desânimo, viu, Alisson? Então eu acredito que 4 GB, dependendo do game que você for rodar, realmente, você precisa realmente pesquisar, porque a questão é a seguinte, se bem que tem aqui, junto do canal aqui, tem o canal Gamer de PCLOL do Diego, e nesse canal do Diego ele roda vários games com um PC, um Core 2 Quad, um Q8300 mais 4 GB de memória RAM. Existem muitos games que ele roda lá, e seria legal, viu, Alisson, você dar uma olhada lá no canal dele, e você verificar, não só você, viu, Alisson, mas os outros, né, que realmente possuem uma placa LGA 775 com um limite de memória, como é o seu caso. Então, você tem 2 GB, com mais 2 ficariam 4 GB DDR2. Lembre-se, Alisson, que você precisa verificar, tá, quais são as especificações dessa sua DDR2. Eu vou colocar aqui, tá, um print aqui de um pente de memória, e eu vou mostrar para você, tá bem por aqui assim, existe uma etiqueta
tá? E você precisa realmente verificar para que você compre uma memória com as mesmas especificações, porque senão você vai ter problemas de tela azul, tá, ok? E o seu processador, pelo que você me fala aqui, Alisson, é um Pentium E5300. Bom, eu vou colocar as especificações aqui, fica melhor, porque são tantas especificações que a gente até se perde. Mas se eu não me engano, são 2 MB de cache L2. E no caso ele tem, se eu não me engano, 800 MHz de FSB, né, do Front Side Bus. Bom, você diz aqui então no caso da Pegatron, a PCware Pegatron IPM31, pelas minhas pesquisas, o Alisson, ele aceita processadores Core 2 Quad até 65 nanômetros. E o único, aliás, né, 65 nanômetros que existe da Intel é o Q6600. Vou colocar um print dele aqui, inclusive. É um bom processador, é um bom quad-core. Ele tem realmente assim um fôlego. Embora ele tenha apenas 2.4 GHz de velocidade efetiva, ele é um bom processador, ele tem um bom fôlego, ele tem um bom cache. Então eu acredito que você vai conseguir rodar alguns games interessantes aí com esse processador, tá ok? E a fonte, você diz aqui que é uma fonte de 500 watts, né? Você coloca aqui, ó, mas acho meio duvidoso, errei. A questão é a seguinte, Alisson, geralmente esses PCs um pouco mais antigos, as fontes são de melhor procedência. Se você observar aí a sua fonte, provavelmente você vai verificar a potência de pico. Eu vou colocar uma etiqueta aqui para elaborar mais ou menos, que existe a questão da potência de pico de uma fonte, que é o que é a potência de pico. E olha, tem vídeo no canal, viu, pessoal? Existe um vídeo, vou colocar inclusive aqui, até a thumb aqui, que fala sobre fontes. Tá? O pessoal não deu tanta atenção, eu acho que seria legal se muitos pudessem, porque é um vídeo que eu caprichei demais, ele tem alguns dados técnicos, mas ele ajuda muito para quem precisa de uma fonte para o PC. Então a potência de pico é quando realmente a fonte ela entrega aquela potência durante um certo tempo, depois ela cai. Por quê? Porque os resistores ali, no caso, os varistores, né, os capacitores dentro da placa, eles têm um limite de potência. Então a placa não consegue trabalhar durante um certo tempo com um limite muito alto. Ela pode entregar, porque na verdade todo PC não consome. Por exemplo, se você tem um PC gamer que a configuração dele é de 500 watts, ele não vai consumir sempre 500 watts. Ele não vai ficar 500 watts sempre, direto. Ele vai somente ocupar, ele vai consumir, aliás, mais potência somente quando for exigido. Você está rodando, de repente, um game que é muito elaborado, então ele exige processador, ele exige da placa de vídeo, ele exige das memórias, e aí tem os coolers, né, os fãs das coolers, que precisam dissipar aquele calor de dentro ali gerado, tanto pela placa de vídeo, tanto pela própria motherboard, como pelo processador. Tudo isso, e tem vídeo também aqui no canal, que eu vou colocar a thumb aqui, a respeito de refrigeração de PC, que é outro vídeo também que as pessoas não dão muita importância. Eu vejo que aqui no canal, o mais importante, os vídeos que mais têm visualizações é a respeito de processador. E um PC não é só CPU, pessoal. Isso precisa ficar claro. Eu sei que vocês amam CPU. Vocês adorariam que seus PCs pudessem rodar esses games mais elaborados que estão saindo agora, mas é impossível. Porque são games que foram projetados para processadores mais modernos. Tá ok? Então, a potência de pico é aquilo, ela atinge uma certa potência, mas depois ela cai. Então, o que vai acontecer? Você deve ter uma fonte aí, ô Alisson, de mais ou menos uns 280 watts reais, não chega nem a 300. Olha, considerando que apesar que esse Q6600 ele é um pouco esquentadinho, se eu não me engano, ele é 90 watts de TDP, se eu não estou enganado. E mais você vai precisar também de o quê? De uma placa de vídeo, tá ok? Porque você vai conseguir usar uma placa de vídeo aí mais elaborada, uma GTX 550 Ti, que é uma placa de entrada, uma RX 550, que é uma placa já bem mais elaborada, aí você vai precisar de uma fonte de 500 watts reais. Olha, o seu PC
com o Q6600, com uma RX 580, uma fonte de 500 watts reais, fonte de, realmente com fonte com selo 80 Plus bronze, com PCI ativo. Então você realmente vai ter o quê? Você vai ter uma máquina um pouco mais robusta, vai conseguir, aliás, rodar alguns games mais elaborados. Então, para complementar aqui a sua pergunta, você diz aqui, né? Eu gostaria de saber se é possível usar no Intel Core o Quad Q8400, mais uma das placas de vídeo que o senhor citou no vídeo dessa placa-mãe. Então, realmente, o seu caso aqui é o Q6600, uma dessas duas placas que eu cito no canal. Se eu não me engano, é a GTX 750 Ti, mas ela está um pouco difícil de encontrar. Eu encontrei uma no Mercado Livre, Alisson, por R$290. Eu acho que nunca mais ninguém vai conseguir encontrar. E ela veio, eu tenho um vídeo, inclusive, vou colocar até o thumb aqui, tá? Quando eu desembalei a placa, que eu instalei a placa aqui no meu PC, que eu utilizo para fazer as renderizações dos vídeos. O PC ficou fantástico. É o Core i5 3570, né? As pessoas também viram quando eu instalei esse processador. Depois tem esse vídeo que eu postei agora, a thumb, de eu instalando realmente a placa de vídeo. E a fonte é uma fonte de 250 watts reais. Então, tá excelente, porque o processador ele não consome tanta energia e ele é ótimo, ele é parrudo. A GTX 750 Ti consome incríveis 63 watts. Então eu estou tranquilo, estou com um PC aqui que ele pode ser gamer. Até agora eu rodei o Aerotruck e realmente ele se mostrou ótimo. Eu rodei o Aerotruck no Ultra, para você ter uma ideia. Nossa, ficou um cinema aqui a tela aqui no caso aqui eu utilizo uma TV até como tela para PC. Então, Alisson, para finalizar, tá aqui, eu até me estendi demais aqui. Então é isso, tá? Então você vai ter o quê? Então nessa sua placa, nessa sua Pegatron DDR2 IPM31. Então você vai ter o Q6600, você vai ter mais 2 GB de memória RAM DDR2, você verifica, ok, as especificações desse pente de memória. Ou você vai ter uma fonte real de pelo menos 400 watts, se você não encontrar de 500 ou for muito caro, uma de 400 watts reais vai servir, tá? Mas o ideal seria 500, tá, ok? 500 watts. E uma RX 580, você vai ficar um PC Gamer aí muito bom. Você vai rodar aí, olha, dá para rodar GTA V aí, numa configuração aí até de baixo para médio, viu? Tá ok, Alisson? Então eu espero realmente poder ter tirado as suas dúvidas. Obrigado pela sua participação. Bom, então vamos agora aqui para o próximo. O Retro Gamer 1050. Marcos, ele colocou inclusive, né, a hashtag aqui. Marcos, me tira essa dúvida, por favor. Boa noite. Minha placa-mãe é uma A320M, é uma placa nova, então realmente é uma placa mais moderna, tá? É uma M4, com entrada para placa de vídeo PCI Express 3.0. Eu queria saber se eu comprar uma placa de vídeo GTX 550 Ti de 1 GB de entrada com entrada PCI Express 2.0, consigo instalar ela na entrada PCI Express 3.0 da minha placa-mãe. E queria saber se a minha fonte de 350, ele coloca volts aqui, mas é watts, tá ok, Retro Gamer? São 350 watts. Aguenta. Eu vi num blog de informática que os usuários diziam que aguentava, mas queria saber do senhor. Me ajuda, por favor, desde já, te agradeço. Muito obrigado. O meu processador é um Atron 3000G, com gráficos integrados Radeon Vega. O Retro Gamer, bom, primeiramente, obrigado por você ter enviado aí a sua pergunta. Então vamos lá. Então a sua placa de vídeo é uma A320, ela é uma AM4. Ela é moderna, ela foi lançada, se eu não me engano, em 2017. Vou colocar ela aqui e a data de lançamento. Ela, no caso aqui, o seu processador é um Atron 3000G, que eu vou colocar aqui também uma foto dele. Ele já é um processador com núcleo Zen. Ele é um dual core, ele tem 2 núcleos físicos mais 2 núcleos lógicos, então performance dele são de 4 núcleos. O que vai acontecer? A GTX 550 Ti é uma placa de entrada assim excelente. Eu tenho ela aqui no meu PC aqui com o X6090T, nossa, é ótimo.
A única coisa aqui provavelmente é que a minha fonte aqui de 350 watts ela não está aguentando. Ela está aquecendo e eu não quero que a fonte aqueça. Pessoal, fonte quando começa a aquecer, ela não aquece tanto, mas ela está aquecendo. Ela não aquecia quando eu utilizava no meu PC, aqui no caso aqui, no i5 3570. Ela ficava fria. Agora eu senti que realmente até mesmo o cooler da fonte ativou. Então realmente ela está entregando até mais do que 350 watts e isso não é legal. Ela está trabalhando lá em mais do que o limite. Então eu vou ter que procurar pelo menos uma fonte de pelo menos uns 400 watts reais. Então o que acontece aqui no caso? Você tem aqui uma fonte de 350 watts que é excelente para alimentar esse seu sistema. E o seu processador, esse 3000G aqui, ele tem gráfico integrado, que é uma Radeon Vega 3 no caso, né? Pelo que eu pesquisei. O chip Vega e mais o chip, né, entre o chip da Vega e o chip da GTX 550 Ti, a diferença é muito pequena mesmo. A GTX 550 Ti, ela tem uma leve vantagem, é muito pouca, não é assim nada assim do outro mundo, viu, Retro Gamer? Eu aqui no seu caso, eu iria do quê? Então eu mudaria. Primeiro que você não me falou quanto você tem aqui, né, de memória. Eu nem perguntei lá no campo de perguntas, eu nem te perguntei quanto você tem de memória. Então, no caso aqui, você tem, provavelmente, eu vou chutar, você deve ter pelo menos uns 8 GB. Essa placa aguenta mais, ela aguenta, se eu não me engano, acho que até 64 GB. Esse processador também, esse Athlon 3000, se eu não me engano, ele gerencia, deve ser 32, eu vou colocar aqui no caso para ficar mais fácil, o quanto é que ele consegue gerenciar de memória RAM. Então, se você tem 8, que eu estou presumindo, você precisaria de pelo menos uns 16. E esse processador Athlon, Retro Gamer, provavelmente é de entrada, você com certeza vai querer comprar um outro processador, um Ryzen, aí, um 1700 ou um 2500, no caso aqui, como eu falo, são tantas as variações dos processadores aqui, no caso até mesmo da linha Ryzen, se eu não me engano, eu vou colocar aqui também qual seria, 2.500, 2.500 ou 2.700, provavelmente você vai trocar de processador mais cedo ou mais tarde, apesar que esse processador Athlon 3000, ele é ótimo, ele não fica muito a desejar, mesmo sendo um dual core com um multithreading. Então, no caso aqui, Retro Game, eu não iria então da GTX 550 Ti, eu iria de uma RX 580. Tá ok? Ela é mais moderna, ela realmente vai ter, você não vai conseguir rodar o game, por exemplo, em 1080 pixels, tá ok? Realmente ali vai ficar um pouco a desejar, mas acredito que até 720, realmente uma qualidade alta de imagem, você vai conseguir. Bem provável. Tá ok, ô Retro Gamer? Então, aí no caso, como você não me passou, né, quanto você tem de memória, então eu iria com 16 GB de RAM. No caso, a sua aí deve ser DDR4. Eu iria então com uma RX 580. E também eu iria com uma fonte de 500 watts reais. Tá ok? Teu gabinete também precisa verificar se você tem, provavelmente você deve ter um gabinete gamer, que é um gabinete mais moderno. Então você vai ter uma boa refrigeração, você precisa, aliás, de uma boa refrigeração, apesar que os chips Ryzen, eles não aquecem tanto. Ele consome, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, vou colocar aqui também, deve ser 35 watts que esse Athlon 3000G consome. Para vocês verem, né, como a AMD mudou demais, né? Os FX, tem um vídeo aqui, que é o vídeo passado, né, que eu fiz a respeito dos processadores FX da AMD, consumiam até 120 watts de energia, e esse processador que é bem melhor, que realmente é até mais avançado que um FX, tá? Com certas limitações, tá? Ele é ótimo nos 2 núcleos físicos e quando tem multithreading. Que aí se você for comparar com os núcleos físicos do FX, fica complicado, tá ok? Mas para game, realmente, ele foi bem elaborado. Foi uma ótima jogada da AMD. Então seria isso, Retro Game. Então você vai precisar realmente aí de uma RX 580 ou até mesmo uma GTX 1650.
tá? Você pode verificar aí preço entre as duas, tá ok? Uma fonte real de 500 watts, tá? E verificar também como é que tá aí a temperatura interna do seu gabinete. Aí você vai ficar realmente com um PC Gamer aí da hora. Tá ok, Retro Gamer? Espero que realmente eu tenha tirado a sua dúvida. Então eu agradeço por você ter participado aqui do canal. Tá? Um abraço. Então vamos pro próximo aqui agora. Eu tenho aqui o José Marcos Pinto 5269. Ele coloca aqui a hashtag, Marcos, me tira essa dúvida, por favor. Tem um PC fraquinho, um CPU Celeron 847 de 1.10 GHz, 8 GB de RAM em single channel. A placa-mãe só possui um slot. SSD Dual de 120 GB e uma fonte genérica de 180 watts. Bom, ele roda o Windows 10 de forma aceitável, porém, quando abro vídeos no YouTube em 1080 pixels, ele dá umas boas travadas. Será que se eu colocar uma placa de vídeo fraquinha ele vai melhorar ou essa configuração é causa perdida? Se sim, uma GT 610 seria suficiente? Lembrando que eu não jogo, seria só para vídeos no YouTube mesmo. Desde já, obrigado. Bom, José Marcos, primeiramente, obrigado pela sua participação aqui no quadro. Bom, no caso, esse CPU Celeron 847, tá? Ele é um processador que nós dizemos que ele é do tipo BGA, ele é soldado à placa-mãe, a motherboard. Ele é um processador mais avançado, mas a questão, o que capa ele, que nós costumamos dizer em linguagem técnica de informática, um processador capado, o que acontece? É um processador que foi projetado, ele, né, nós temos aqui, eu vou colocar aqui, né, tem o disco aqui de silício, né, o waffle, né, de silício, e no centro do waffle são os melhores chips. Nas bordas, os chips saem um pouco falhados, algum núcleo ali não sai bem impresso durante ali o processo ali, né, de exposição do waffle de silício na luz ultravioleta, né, realmente para que o ácido faça a corrosão, para ficar somente os filamentos, né, antigamente, até pouco tempo atrás aí, era o cobre, hoje já são ligas metálicas mais nobres. Então quando vai fazer a corrosão ali da liga metálica para formar o chip em si, então o que acontece? Nas bordas do waffle existem algumas falhas. Esses processadores não são descartados. O que acontece? Eles desativam alguns núcleos, eles fazem alguns testes com esse. Aliás, existe hoje em dia é tudo informatizado. O supercomputador lá da empresa faz todos os testes do chip. Então ele já identifica, olha, isso aqui vai ser um Celeron, isso aqui vai ser um processador dual-core, isso aqui pode ser um dual-core com tecnologia de multithread. Então no caso, seria um grande, né, um mainframe, no caso, um supercomputador com super software que faz todos os testes para que realmente um técnico fique verificando um por um, senão a empresa não teria rendimento, porque por isso que é muito caro. Hoje em dia as empresas têm equipamentos de informática lá, no caso, equipamentos dos testes dos processadores, são equipamentos caríssimos. São de ponta, então eles precisam de velocidade para realmente verificar os chips. Então o sistema identifica que aquele chip realmente ele é bem limitado, vai ser um Celeron, vai ser um Athlon, por exemplo, da AMD, um Athlon com núcleo Zen. Nada é desperdiçado. Tá ok, pessoal? Então, no caso aqui, o José Marcos, o que capa, né, deixa capado. Então, por que capado? Porque a empresa identificou que aquele processador é limitado. Então, eles escapam ali. Quando vai ser instalado no chip, o sistema vai realmente, a própria motherboard vai identificar ele como um Celeron, realmente com uma velocidade bem menor. Porque se ele for mais que 1.10, por exemplo, ele queima. Eles vão pegar aquele chip, o próprio. Antigamente eles esperavam o processador queimar para determinar qual seria o limite do processador. Hoje não, hoje o sistema é virtualizado, no caso a própria empresa, o computador lá principal, ele já identifica, olha, o máximo de voltagem que esse processador pode chegar é 1.10
Voltagem, no caso, não. No caso, o clock. O máximo que o cristal pode vibrar é até 1.10 GHz. Mais do que isso vai ter queima. Então, o que acontece? Então, o que capa realmente, José Marcos, esse seu processador, que é um bom processador, viu? Realmente, o chip, o grande problema, José Marcos, é que os chips de vídeo da Intel são muito fracos. Nossa, a Intel toma um couro da AMD. Esses chips mais modernos, os chips Vega, que estão no Radeon, que estão no processador da AMD, eles são tão bons que muitas vezes é desnecessário você colocar, por exemplo, uma placa de vídeo off-board, de tão bons que eles são. Então, no caso aqui, uma GT 610 seria suficiente para você assistir. O ideal mesmo, para você ter realmente ali os vídeos aceitável, você poderia ter uma 1050. Bem provável, tá? Uma 1050 ou uma GTX 750. A GTX 750 ela aguenta o tranco. Tá, ok? Se você encontrar num preço bom, pode comprar, porque ela também consome menos energia, porque aí esse seu Celeron de 1.10 GHz, ele deve consumir cerca de 15 watts. Incríveis 15 watts. E ele é bom, viu? Ele para processamento ele é excelente. O grande problema dele é o chip de vídeo. O chip de vídeo dele é bem fraco mesmo. É assim, aquele básico do básico do básico, para você ter uma ideia. Então, talvez aí uma GTX 750 Ti, ou porque a GTX 550 Ti, o José Marcos, está tão procurado hoje em dia que o preço dela subiu. Eu já vi GTX 550 Ti até um pouco mais cara que a GTX 750, por incrível que pareça. Eu paguei na minha GTX 750 Ti, eu consegui encontrá-la por R$290. E olha, duvido que alguém consiga encontrar por esse preço. E ela veio na caixa, numa qualidade, ela estava assim numa conservação assim excelente. É como se eu tivesse comprado a placa da loja. Olha, é muito difícil, viu? É aquela história, vocês precisam pesquisar bastante no Mercado Livre, porque às vezes compensa comprar mais no Mercado Livre do que até no próprio AliExpress. Porque até mesmo no Mercado Livre a mercadoria chega bem mais rápido, né? Então, José Marcos, eu acho que uma GT 610 não seria suficiente para você realmente assistir seus vídeos aí em qualidade máxima, aí, em 1080. Tá? Eu acho que aí uma GTX 750 Ti, tá ok? E aí lembrando, tá, que se você optar pela GTX 550 Ti, você vai precisar de uma fonte bem melhor. A 750 Ti, a vantagem dela é que a sua fonte 180 watts é pouco. Eu iria de pelo menos uma fonte de pelo menos 250 watts reais, tá ok? Não essas fontes vagabundas aí que o pessoal vende que as lojas vendem aí. São fontes que chegam até, não chegam nem a 180 watts como a sua aí. Bem provável. Dá lá na etiqueta 200, mas pode chegar no máximo a 175 watts. E por incrível que pareça, 5 watts faz falta. Tá ok, José Marcos? Então eu espero que realmente eu tenha conseguido aí suprir a sua dúvida. Tá? Um abraço, obrigado por você ter participado aqui do quadro. Bom, o próximo aqui é o Heitor Qualia 1852. Ô Heitor, novamente você por aqui, que bom. Espero que você esteja gostando aqui do quadro. Parabéns pelo novo equipamento, Marcos. Microfone top. Olha, Heitor, vamos ser sinceros, ele não é assim top de linha, tá? Mas é bem construído e por enquanto tá me servindo bem. Tô gostando, viu? Uma dúvida. Até quando 8 GB? Olha só, pessoal, de novo, o Heitor com uma pergunta sensacional, uma pergunta que vale para muitos usuários. Até quando 8 GB de RAM vão ser suficientes? Vale a pena comprar um notebook que tenha memória de 8 GB sem possibilidade de expansão? A memória soldada? Um abraço, Heitor, para você. Heitor, não vale a pena. Os positivos da vida, que a gente costuma dizer, né? Tá? Existem notebooks que tem 2 slots para expansão. Existem notebooks, no caso o próprio Diego do Gamer do PCLOL, ele tem um notebook dessa mesma configuração. Ele tem apenas um slot para expansão e tem as memórias que já são o chip de memória já estão soldados na motherboard.
Não é legal, eu vou ser bem sincero para você, porque você daqui a algum tempo, apesar que são, nesse caso, Heitor, são os notebooks que eu costumo dizer descartáveis. São notebooks que as empresas fazem para durar ali 2, 3 anos, porque elas vão te forçar pelo preço, porque as pessoas olham assim, vão na loja, nossa, olha para o filho, olha que notebook bonito, nossa, olha, um notebook num preço muito acessível, porque o notebook hoje em dia, um bom notebook é de R$ 3.500 para cima. Ou então aí no AliExpress ou no Mercado Livre, que tem um preço um pouco menor porque não tem o vendedor, né? Não tem ali a comissão do vendedor da loja. Então não é legal, Heitor, você ter um notebook que tem apenas, por exemplo, o máximo que ele vai suportar é 8 GB. Por enquanto ele vai ser suficiente, tá? Por aí por uns até 2 anos eu acredito que ele seja suficiente. Mas depois, com o tempo, conforme o sistema operacional for sendo aí, digamos assim, aperfeiçoado, for recebendo aí novos incrementos, né? O sistema operacional, os patches no caso, né? A Microsoft, no caso, que é a fabricante do Windows, ela vai lançando novos patches para quê? Para que realmente são atualizações, para que o sistema operacional fique estável e seguro, porque muitas vezes ela lança um sistema operacional tão rapidamente, ele vem com tantos bugs, e aí depois, com o tempo, ela vai lançando os patches para que realmente sejam solucionados esses problemas que possam ocorrer no sistema operacional. Então, 8 GB eu não aconselho. Quem já tem, não tem muito o que fazer, né? Realmente você não tendo a oportunidade de poder expandir a memória, fica bem complicado, viu, Heitor? Então é aquela história, eu acredito que notebook hoje em dia você precisa pesquisar bastante, ver as configurações, conversar, de repente você tem lá na internet, de repente tem ali uma comunidade a respeito desse notebook, é só digitar, muito fácil, entra no Google, digita lá o nome do notebook, já aparece os prós, os contras, aparece reclame aqui, muitas vezes aparece em primeira parte o reclame aqui, então o ideal é pesquisar bastante, mas não é bom não, viu, Heitor, esses notebooks são uma fria. Obrigado por você ter participado, alguma pergunta tão importante, um grande abraço para você. Bom, então aqui temos aqui o Laerte, ou aliás, Laerte SA2812. Estou querendo melhorar meu 775. Minhas configurações são essas. Corte do E7200, placa-mãe Asus da AP5G41TM LX2BR, fonte é original. Quero montar um PC para jogos. O que você me indicaria de processador e de fonte e placa de vídeo? Se puder me ajudar, agradeço. Obrigado. Bom, Laerte, obrigado por você ter aqui participado aqui do quadro. Bom, essa placa-mãe da Asus, ela é muito boa. A P5G41, ela já, né, no caso, a ponte norte dela ali é uma G41. Bom, então, Laerte, a questão é a seguinte, uma P5G41 já é uma placa mais atualizada. Ela já é, se eu não me engano, deve ser 2012, 2011, já é uma placa um pouco mais recente, ela já tem um tempo já de fabricação. E são placas caras, viu? Não são baratas, não. A Asus, né, ela faz placas muito boas. No seu caso aí, como você está com um E7200, se eu não me engano, ele é 2.5, né? 2.5 ou 2.6, eu vou colocar aqui na tela esse processador. É um bom Core 2, viu? Essa linha E7X00, que é o 72, 73, 74, e 75 e o 76, se eu não me engano. Realmente são ótimos processadores, são excelentes. No caso aqui, para você montar um PC Gamer que você quer realmente, né? Quem que não quer ter um PC Gamer hoje em dia, né? Então você colocaria aí, por exemplo, aí um processador aí, um quad-core, um Q9550. Bom, então você colocaria aí uma fonte aí, pelo menos de 500 watts reais. Você colocaria aí, provavelmente ela aceita a memória DDR3. Preciso verificar, mas se eu não me engano, ou ela é vou colocar aqui se ela é 1066
MHz ou 1333 MHz. Se ela for 1333 MHz, que eu acredito que não seja, ela até aceita essas memórias mais em overclock, então seria o ideal você ter então aí 8 GB de memória RAM. Se for 1066 também não é nada assim tão ruim, mas 1333 ela tem um pouco mais de fôlego. Então você vai colocar aí um Q9550, tá? Você vai ter que verificar também aí com alguns coolers, porque realmente é um processador que ele consome um pouco mais. Ele tem 12 MB de memória cache L2, então ele tem um fôlego realmente para games muito bom. Ele é um pouco mais barato que o Q9650. Ou até mesmo se você quiser, como ela é mais recente, você pode utilizar, por exemplo, um Xeon, um E5450. O grande problema que eu sempre falo do Xeon é que ele precisa de algumas modificações no BIOS, algumas implementações, essas implementações, elas podem realmente vir a calhar, fazer com que a placa aceite o processador, como também podem dar problemas. Pessoal, eu já vi usuário que não perdeu não, né? Ele teve que mandar regravar o BIOS, porque quando ele fez a implementação para rodar, o Xeon deu problema. Deu aquela famosa, a tela fica vermelha, lá ficam umas informações lá e não tem o que fazer. Você liga, tá ali a tela vermelha avisando que o BIOS foi corrompido e precisa realmente fazer a regravação do BIOS. Então é complicado o pessoal fazer modificação de BIOS para instalar Xeon. Tem um pessoal que fala, não, você não sabe o que você está falando, Marcos. Eu falei, eu sei sim, eu já vi. Eu já vi pessoas dizendo, já falando, olha, eu tive problemas. Cuidado quando for instalar um Xeon. Tá ok? Mas sua placa, ela aceita Xeon sim. Tá ok? Vai depender do preço, se você encontrá-lo. Um E5450 seria excelente. Ok? Porque realmente ele é um pouco mais, tem mais clock do que até mesmo o Q9550. Tá? Na verdade, o Xeon E5450 ele seria o Q9650. Mas aí é aquela história, né? Só porque realmente ele tem ali o Q9650, né? Mas a questão também é essa. O slot também é diferente. O Xeon é 771 e no caso o Q9650 é 775. Então tem isso, então, ok, Laerte? Você vai precisar o que aí? Você vai precisar aí, né, realmente mudar esse processador, que é um dual-core. É um bom dual-core. Ele roda alguns games até mais elaborados, viu? Ele é um processador, por exemplo, esse E7200, ele aceita overclock, viu? Eu vi aí, existem alguns vídeos aí, alguns técnicos, inclusive, que levaram um E7500 para até 3.6 GHz. E rodaram alguns games que ele no clock original, que é 2.9. É 2.92, se eu não me engano, para ser mais exato. Eu tenho esse processador. Nossa, ele é excelente. Eu tenho, assim, ele está emprestado pro Estevão, e o Estevão tá lá curtindo o PC. E, nossa, é um processador assim que eu gosto demais dele. Realmente vale a pena. Tanto que ele é bem procurado e o preço dele não é assim tão... Não chega a ser um absurdo, mas é um preço assim, sabe? Eu vou até colocar um preço aqui do E7500 para você terem uma ideia de como ele é bem procurado. Então, para finalizar, porque o vídeo está até longo demais, então você colocaria aí um quad-core, tá ok? Até 9650 ou um E5450, que é um processador que não aquece tanto, tá ok? Trocar essa fonte aí, uma fonte de pelo menos também uns 400 watts, pelo menos. E dependendo da memória que você não colocou aqui, se você tiver aí 4 GB, você colocar mais 4 GB de memória, que é DDR3, ela aceita, tá ok? Como eu falei anteriormente aqui para o segundo, se eu não me engano, o usuário aqui, o inscrito no caso no canal, ele tem lá a memória, então eu sempre digo, as memórias têm que ser pares exatos. Não adianta você pegar uma configuração e uma outra configuração diferente, pode até funcionar, mas pode dar tela azul. Tá ok, Olaerte? Espero que realmente eu consiga ter explicado aí a sua dúvida. Bom, vamos passar aqui agora para o próximo. Do Prime LKZ. Core 2 é melhor que Celeron N4500? Olha, Prime, uma pergunta difícil. Esse Celeron N4500, ele é mais moderno.
Ele é uma configuração mais avançada, ele é mais recente. Você comparar processadores de famílias diferentes é muito complicado. O Core 2 Duo é um ótimo processador? Sim, é excelente processador. Dá para você rodar, dependendo se você tiver uma boa fonte, se você tiver memória suficiente, dá para você ver vídeos em 4K com ele. Se você tiver uma boa placa de vídeo também, dá para ver vídeos em 4K. Não vai ser... Ele pode ter um ou outro lag? Pode sim. Tem que ser aí um Core 2 Duo aí, pelo menos de um E75 para cima. Um E85, um E86 melhor ainda. O E8700... ele é mosca branca, não deve ter para venda quem tiver, porque ele é 3.5 GHz. E hoje em dia um processador como esse provavelmente deve estar aí na casa de uns 500, 550 reais, se for encontrado, ou até mais. Então você, Prime, para eu te dizer se é realmente melhor ou não, fica difícil, tá? Porque a configuração... Eu vou colocar a configuração de um e a configuração do outro aqui para você ter uma ideia, tá? Que eu dei uma pesquisada, ele é bem mais avançado. Então, o núcleo dele é mais aperfeiçoado, ele consome muito menos energia que um Core 2 Duo, tá ok? A questão do Celeron é que, como eu já falei também para aqui no caso, um usuário aqui, um participante aqui do canal, né, um inscrito, na verdade, do canal, que ele fala do Celeron dele tem 1.1 GHz. O Celeron, como eu falei para ele, falo para você, é um processador que ele foi constituído, ele foi projetado para ser, no caso, PCs domésticos. Você tem aqui um PC dentro da sua casa, ele vai rodar configurações básicas, tá ok? Mas esse Celeron N4500, e ele, se eu não me engano, ele é BGA, ele é soldado à placa-mãe, ou caso a motherboard. Então, é difícil no caso dizer, mas se eu não me engano, parece que esse Celeron ele é um pouco melhor que o Core 2 Duo. Tá ok, Prime? Bom, Prime, então... Prime, no caso. Prime LKZ. Então eu espero, o Prime, que eu tenha conseguido aí realmente solucionar aí essa questão para você. Um grande abraço, obrigado pela sua pergunta. Bom, pessoal, chegando aqui ao final de mais um vídeo. Espero que eu tenha conseguido realmente aí dar uma luz para vocês aí quanto às questões aí das dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, eu peço um like. Eu peço também para quem não for inscrito que se inscreva no canal, para que clique no sininho de notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. O campo abaixo está aí para você aí deixar suas dúvidas, suas críticas, elogios, perguntas que eu esperava um pouco mais, pessoal. Até que estou gostando realmente do resultado do novo quadro. Mas eu esperava mais perguntas. Eu espero mais perguntas para que realmente eu possa, se eu souber eu já respondo de bate-pronto, se eu não souber eu pesquiso. Tá ok, pessoal? Porque realmente o técnico, geralmente ele não sabe tudo, né? Técnico, ele está sempre, muitas vezes, em uma eterna aprendizagem. Porque o técnico que diz para você que sabe tudo, que ele realmente é sumidade no assunto, desconfie. Um grande abraço a todos e até a próxima.